né, da importância aí da sua mulher, né, da sua esposa aí nesse processo todo. E a família? A família teve presente ou você mora longe da família? Como que Hum, foi? Marlene, como até por pandemia, né, que na minha época foi em Ah, foi 2020, na né, pandemia. foi na pandemia, então, Uhum, assim, nosso grupo familiar, eu tenho eu e a esposa e nós temos 5 filhos, uhum, né, aqui, de casa mesmo. Eu tenho um filho do primeiro casamento também, só que ele não mora conosco, né, uhum, e na época os meninos eram, a maioria era menor, né, eles eram menorzinhos. uhum, Então, o que acontece? Até tentar diagnosticar de verdade, eu tentei não contar. Eu tentei, até da minha esposa mesmo, eu tentei dar uma segurada. uhum, Só que aí, quando eu internei no Guará, que eu estava te contando que eu internei no Guará, uhum. aí do nada a psicóloga veio falar comigo e ela perguntou, veio querer saber como é que eu estava, né? E ela perguntou, ela chegou em mim e falou: E aí, Neus, como é que você tá? Sabendo que tá com, que o seu diagnóstico é um câncer de linfoma. Aí minha esposa surtou lá na hora, né? Aí ela até depois teve que levar minha esposa para conversar e tudo, Aham, aham. né? Mas em casa, para a família, eu tive muito apoio familiar, porque as escolas fecharam, os meninos estavam lá, só que eu já vinha passando mal de novembro, né? E Uhum, os meninos estavam estudando, só que como eu estava sentindo que eu estava ruinzinho, que eu não estava tão legal, então eu já usava máscara. uhum. Eu dentro de casa eu usava máscara, tudo direitinho, tentava ficar mais pro quarto, não ficava tão exposto, né? Apesar de ser no núcleo familiar, né? Mas a família, eu tive muito apoio da família, porque eu dei até a sorte, né? Eu falo para minha esposa que dei até sorte nessa parte, né? Porque durante essa dificuldade, né, essa batalha grande, ela não estava trabalhando, ela estava em casa, né? Então, ela ficou comigo em casa. E era o cuidado o tempo todo. Eu fiz o ciclo de quimioterapia mesmo, e eu não perdi peso. Eu ganhava 300 gramas, meio quilo, mas eu não baixava peso. Aham, Mas eu também tinha consciência, né, que eu precisava comer, eu precisava beber muita água, até por conta da quimioterapia, né? uhum, Porque ela intravenosa, né? aham, Então agredia muito, né? uhum, E a gente, assim, e eu tinha os meninos pequenos, né, que também, né? E a família precisava de mim, então não dava para me abater, né, para me entregar. E eu acho que isso foi também uma coisa que me fortaleceu muito, né? uhum, Assim, e eu também, desde que o meu médico meio que diagnosticou para mim, né, o primeiro médico do postinho que falou que eu podia estar com linfoma, né, que foi até um diagnóstico certeiro, eu não desanimei, não. uhum. A partir do momento que ele falou para mim que tinha cura, que a medicina estava muito avançada, eu peguei, me agarrei com todas as forças e fui lutar pela minha vida, né? Porque eu tenho muita gente que precisa de mim, né? Tem uma família linda que gosta, Aham, que, que é a minha família. aham. Então eu precisava viver por eles também, né? E por mim, Lógico. né? É isso aí. Né? E deixa eu perguntar eu queria que vocês dois falassem um pouquinho. Vocês antes de ter um diagnóstico e depois do diagnóstico, o que isso mudou, né, em vocês? O que que vocês fazem hoje que não faziam antes? O que que vocês hoje estão valorizando mais do que vocês não valorizavam antes? Seu Bom, Juarez. eu vou falar o seguinte. Como eu já era uma pessoa mais ou menos informada do problema, peguei um exame que eu fiz em junho e guardei. Só em setembro, com uma curiosidade e com conhecimento já que eu tinha de PSA, Uhum, peguei o exame e fui olhar. 19. Digo, caramba, tô com câncer. A mulher chegou e eu disse, olha, tô com câncer. Provavelmente tô com câncer. Isso me abateu, isso me abalou, né? lógico. Não digo que não me abalou, abalou sim. Uhum, Só que eu não vou dizer assim que não ter ficado triste, mas também não me entreguei ao problema. uhum, Comecei a pesquisar pela internet, comecei a procurar na internet, a acompanhar o doutor o Tiago Rocha e um outro médico também muito famoso. E comecei a pesquisar, a mexer na internet, procurar saber como é que podia ser isso. uhum, Problemas de sequelas, que era a questão de ficar usando fralda, isso aí eu fui pesquisar e uhum, lá dizia que possivelmente mais de 5% das pessoas que se operavam, que arrancava a próstata, ficava com esse problema. uhum, E continuei meu trabalho.
como estou falando, eu era gari, então eu passava o dia trabalhando sozinho e pensando naquilo. Eu fiquei, é tanto que perdi, eu acho que eu possivelmente perdi uns 10, 15 quilos durante esse período da doença. Uhum. E isto mesmo sem ainda ter o diagnóstico fechado. Agora, hoje, o que eu faço, eu não me alimento mais como me alimentava antes. Eu não como nada de embutido. Eu não como doces, né? Cortei o açúcar na minha vida, cortei o óleo, não uso óleo, né? Procuro usar uma alimentação mais ou menos saudável, que saudável mesmo, possivelmente eu não tenho condições. Uhum. Mas é isto. Eu hoje me alimento mais ou menos de acordo com o que eu pesquisei. Lógico. Não é com o que médico me falou, que eu não fui atrás de nutricionista. Uhum. Eu mesmo faço a minha alimentação, né? Uhum. Então hoje eu procuro me alimentar dessa forma, nada de embutido, não como doce, se como é muito pouquinho. Açúcar eu também não uso, açúcar, óleo eu também não uso, então mudei muito minha alimentação. E acho que está dando um resultado. Não sei se eu estou no caminho certo, né? Com Eu certeza está. faço, eu estou fazendo o que eu acho certo, mas não sei se é realmente o certo, É certo, né? sim. Não estudei para isso, mas o que eu tenho pesquisado é que a alimentação é o principal, né, vetor do problema. Pessoas que se alimentam com embutidos, é lógico que a situação é perigosa, porque o embutido só tem veneno, Uhum. não é? Mas, infelizmente, não temos outra saída. Nós temos que nos alimentar com isto. Lógico. Não existe saída. Se a gente já estivesse morando no campo, talvez lá pudesse fazer, né? Mas aqui não. Aqui você tem que entrar nessas coisas todas. Uhum. E é isso. E Então, atividades hoje, físicas, faz olha, alguma atividade coisa? física, confesso que Caminhada. eu não sou muito amante da atividade física. Eu sou meio é, aquela pessoa que pouca atividade física eu faço, Uhum. né? E o que eu me distraio, o que eu faço muito hoje na minha vida é ver filmes e procurar esses assuntos da saúde. Uhum. Procuro hoje procurar esse assunto da saúde e ver o que é melhor para mim, né? E para minha esposa também, que Lógico. ela é uma pessoa que, quer dizer, eu que cuido mais da alimentação, então eu faço essas coisas, né? Uhum. Mas é isso, né? A atividade física é uma coisa recomendada. Digo mesmo que é um grande alimento para a saúde da gente. Quem não faz atividade física, quem é sedentário, tá com um grande problema, porque a atividade física expulsa o problema, expulsa a doença. Mas nem todo mundo também pode fazer. Lógico. Eu que posso, não faço, né? Mas aconselho a Mas fazer. recomenda. Recomendo. Recomendo porque é importante. É isso aí. Eu é que estou errado, Tá errado, mas precisa consciente. fazer, viu? Tá É. consciente. Estou consciente, porque eu sou muito É. consciente. Nas minhas pesquisas que faço sobre a saúde, todo mundo é o primeiro ponto, atividade física. Eu estou deixando por último. Não, mas eu acho que tem que começar a fazer uma caminhadinha É, de eu- leve, né? Eu, Não precisa ficar dentro de uma academia. Exato, não. né? Eu andei, eu fiz na 2024, eu fiz uns 6 meses de caminhada, me senti bem melhor, Uhum. né? Mas já agora eu tô devagar. Mas Vamos eu tô retomar? bem. Vamos retomar? Sim, possivelmente é o que eu tenho que fazer, né? A isso minha aí. esposa, ela é a minha crítica, ela que todo dia fala isso. Uhum. Todo dia ela fala isso. Olha, esse sofá não dá, não é Qual o problema. nome dela? É Iraci. Iraci, Pois olha, começa a pegar no pé a partir de hoje, viu? Então Não é deixa isso, ele, né? quando ele estiver no sofá, arranca do sofá. Leva ele para caminhar. Eu, apesar de tudo, mas eu recomendo a qualquer um fazer atividade física. Sem exagero, ótimo, é um remédio, Lógico. né? Mas o maior problema hoje da humanidade está na alimentação. Uhum.
que é a causadora de muito problema, Sim. né? Mas, infelizmente, a gente não pode deixar de comer e temos que comer o que tem, Tem que não fazer é? as melhores Eu, como já sou escolhas, né? idoso, já não me alimento como antes, né? Aham, Me alimento muito moderadamente, aham. né? E é isto, É isso aí. né? E você, Oneil? O que é o Oneil antes e depois do diagnóstico? Vixe. Antes do diagnóstico, o Oneil era muito, muito agitado. Era acelerado demais. Eu vivia num nível de estresse muito grande. Uhum. Até pelas crianças pequenas, o trabalho Lógico. exigia muito, então a vida era muito corrida, Uhum, né? Muito corrida mesmo. uhum, Mas eu tentava, assim, do pouco de tempo que me sobrava, eu tentava praticar atividade física, sempre quando dava, né? uhum, Eu também tinha o meu pai na época, que era também um doente, então às vezes ele dava uma crise e eu tinha que desacelerar um pouco, né? uhum, Assim, então eu uhum, tinha que me deixar de lado um pouco para poder dar conta dele e família, né? uhum, Mas depois eu tentava retomar de volta, né? Só que eu era uma pessoa muito agitada, eu era num nível de estresse muito grande. uhum, Meu dia começava muito cedo, terminava muito tarde, então já tira daí, né? O sono uhum. já não era o ideal, né? Lógico. Assim, o período de sono. E depois da minha enfermidade, né? De lá para cá, até mesmo quando eu adoeci, quando eu adoeci, eu fui de 100 a 0. Eu tive que parar e eu tive que aprender a fazer isso, Uhum, né? E não foi bom, não, foi muito difícil, né? Uma pessoa que tinha a vida que eu tinha, para do nada ter que parar e parar mesmo, sabe? Chegou ali, sinal vermelho, parou e fica. Aí então foi muito difícil, uhum, mas eu aprendi, né? uhum, Fui aprendendo, né, ao longo dos dias. E hoje, né, hoje, pós-tratamento, tudo, ainda faço acompanhamento. Eu faço consulta a cada 6 meses, né? uhum. Hoje já tem 4 anos depois do transplante. Eu estava fazendo a contabilidade esses dias e vi, já tenho 4 anos pós-transplante, né? Eu até assustei, eu falava, achava que era 3, né? Mas não, são 4. Por conta do período da pandemia, a gente Que confunde. bênção, né? Aí, isso, muito gratificante. Uhum, Hoje eu sou uma pessoa que eu tento me estressar menos, tento ir devagar com as coisas. Aquela coisa, se deu, deu, se não deu, paciência, tem o dia seguinte, tem o outro dia. Então, hoje eu procuro ver as coisas dessa forma, né? Não tem mais aquele estresse que eu tinha antes de 2020, né? Que era a minha uhum, vida acelerada demais, uhum. né? E é, hoje eu vejo a vida com outros olhos, né? Porque, querendo ou não querendo, eu tive uma segunda chance, né? Uma nova oportunidade, né? Porque uma- da quimioterapia até passei tranquilo, que foi o primeiro tratamento. Mas quando foi para o transplante, eu dei uma sepsia e fiquei 3 dias na UTI, né? E voltei. E voltei e hoje estou aqui. É isso aí. As pessoas do meu convívio, que me veem hoje, que eu falo que tive um câncer, linfoma, né? Que nem. Só falar câncer, né? A pessoa já assusta, Uhum, né? E eu falo que passei por um câncer e hoje estou bem, a pessoa fala que se eu não falasse, não perceberia. uhum, Porque olham para mim e veem que eu estou normal de quando eu era antes da doença, uhum, né? uhum, E isso para mim é muito gratificante também, né? uhum, Ah, eu agradeço a família, agradeço a equipe médica do SUS mesmo que me uhum, acolheu, uhum, eu falei que foi difícil entrar, mas também depois dentro do SUS uma vez, uhum, eu fui muito bem recebido, fiz todo o tratamento gratuito pelo SUS, uhum, né? É, e foi muito bom, uhum, sabe? Assim, não tem do que reclamar não. Por onde eu passei, as pessoas foram muito legais comigo. uhum. Assim, eu acho que até mais do que eu merecia, às vezes, Não, né? merecer você sempre mereceu e vai E continuar merecendo. eu, Uma doença e, dessa, né? É. eu falei, e até depois que conheci a Abrapec também, que vim, que fiquei, que é um lugar onde o pessoal acolhe a gente com um carinho imenso, né? Que eu estava falando, é como se a Abrapec é a extensão de família, Uhum, né? Que não é só pelo amparo de fazer um exame, precisar de um exame específico, que às vezes uhum, não ter condições de arcar, né? Financeiramente com ele, não. uhum, Eles oferecem de um tudo pra gente, de uma palestra para você ir, uhum, né? Tem horta, capoterapia, uhum, tem tanta coisa lá, é, assim, que eles oferecem isso de uma forma gratuita pra gente, uhum, sem nenhum tipo de custo. E é que nem eu vinha falando para Débora hoje.
eu vinha conversando, né, dentro do carro, e a gente estava conversando. E eu falava que antes da doença, o único lugar que eu gostava de ir, que eu era bom, pelo jeito que era tratado, era no Hemocentro fazer doação de sangue. Porque eu chegava no Hemocentro, o pessoal tratava num carinho tão grande que era a Aham, única referência que eu tinha de saúde e eu gostava de ir, aham, né? Lá eu gostava realmente, aham, né? A- Até por hoje não posso mais, né, fazer aham, doação, lógico. mas paciência, né? Aham. Enquanto pude, fiz, Lógico, né? já Falei, fez bastante aí durante muito né? tempo, né? Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Lado a Lado Cast, nosso Café com Saúde, e eu queria que vocês olhassem para aquela câmera. Vou começar com o seu Juarez e que o senhor mandasse um recado para aquele homem que não está se cuidando, aquele homem que recebeu um diagnóstico e não sabe por onde começar. Que mensagem você mandaria para esse homem? Bem, a mensagem que eu mando para esse homem, para os homens de um modo geral, é que eles têm que entender uma coisa: a doença não é exclusividade de um ou dois, é de todos. Então, procure fazer o que é necessário, exames, né? Como eu digo, ao homem precisa fazer 40 anos, 50 anos, faça o PSA, procure também se alimentar de uma forma melhor, diminua, né, certas coisas que faz mal. E isso que eu digo, saúde não é uma coisa fácil de se encontrar por aí. Então, cuidar de quem tem é ótimo, cuida, porque ela não está assim à venda no supermercado. Você tem que cuidar. A saúde é isto. Cuide dela, né? E uma coisa, exame. Para isso, hoje nós temos uma facilidade danada de fazer exame. Qualquer exame que você queira fazer hoje, você pode fazer. E para o homem, depois dos 40 ou 50, é o PSA que eu aconselho fazer. Todo ano, fazer um PSA não custa nada. Não dói e não vai precisar ir nem a médico. É isso que eu tenho a dizer, que eu sou um exemplo, estou aqui me sentindo muito bem, mesmo não tendo me prevenido antes, eu poderia estar melhor se tivesse cuidado antes do problema. Mas é isso. Desejo a todos que juízo E que e se cuide da cuidem. É saúde. isso aí. E você, Onil, que mensagem você manda para aquele homem, né, que está ali, né, que nem você mesmo, né, sempre se dedicando ao trabalho, né, ali tendo uma vida estressada e não vai cuidar da sua saúde, né? O que que você falaria para esse homem? Olha, o que eu falo pra você, amigo, é o seguinte: se cuide, desacelere um pouco, tá? Procure uma vida mais saudável, né? Faça uma rotina mais leve, né? O mundo não cabe nas suas costas, então vai devagar com ele, porque o mundo é mundo e você vai e o mundo fica, né? Então, tem uma vida mais saudável para você ficar mais tempo, né? Para ter mais qualidade de vida, né? Para cuidar dos seus, de repente para cuidar de você mesmo. Então, essa é a mensagem que eu deixo. E assim, estamos chegando ao final de mais uma edição do Lado a Lado Cast. Eu quero agradecer ao senhor, seu Juarez, né, por ter compartilhado a sua história, a você, Oneil, que compartilhou a história de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí nos acompanhando vão se inspirar por essas histórias. Né? Eu acho que é assim que a gente vai levando informação de qualidade, é assim que a gente vai inspirando outras pessoas e que mais homens, não só no mês de novembro, né, se cuide, mas que se cuide o ano inteiro, né? E nós mulheres, a gente quer vocês cada vez mais perto da gente e com mais saúde. Então, se você gostou desse episódio, se você achou que esse conteúdo serviu para você, encaminhe para aquela pessoa, para aquele homem que você percebe que não quer se cuidar, que é sedentário, que não faz exame. Manda para ele a edição desse videocast. E você, mulher, que está nos acompanhando, que eu sei que a saúde do homem ainda está nas nossas mãos, né? E a gente precisa que eles se apoderem da sua saúde.
Mande também para aquele homem da sua vida que você acha que precisa ouvir essas histórias para se inspirar e para se cuidar. E assim a gente encerra mais um episódio do Lado a Lado Cast. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada a vocês. Muito Gente, obrigada.